Então, pode ser que a gente tenha saído do buraco, pode ser que agora o Brasil esteja finalmente se encaminhando para sair do fundo do buraco da crise e de volta para o crescimento. Tem o FMI agora falando isso, ele pela primeira vez desde 2012 subiu a expectativa de crescimento do Brasil. Na verdade, ele reduziu a expectativa de queda esse ano de 3,8% de queda para 3,3%, o que é 0,5% tá bom. E aumentou a expectativa de crescimento de 2017 de 0 para 0,5%, o que é bom ir para frente de vez em quando, sabe? Desde 2014, bom é que finalmente, 3 anos depois, a gente pode ver algum crescimento aí. Eu acho que ainda tá baixo, eu acho que a gente pode esperar alguma coisa na ordem de 1%, mas um chutômetro assim é complicado, porque isso vai depender muito de gastos governamentais. Então você pode ter, por exemplo, os gastos governamentais não crescendo tanto ou até se reduzindo, e o PIB privado crescendo um pouco, mas, sabe, isso bagunça os números. Mas nós estamos numa recuperação que eu já falei em outros vídeos que não parece uma recuperação, certo? Não é o retorno da indústria ou da construção civil, é o retorno do estúdio de pilates e do pet shop, é uma coisa meio... mas é a nossa economia, é a economia brasileira. Então vamos conversar um pouco sobre isso, para onde isso vai, para onde vai a inflação, para onde vai emprego, especialmente se você está desempregado, especialmente por causa dessa crise, é uma coisa interessante de se olhar. Então, e outra coisa assim importante. O dólar está numa queda. Ele está numa tendência de queda relativamente bem definida. Ele caiu lá de 4,10 agora para 3,20, 3,30, chegou a bater 3,18, 3,19. E a pergunta está ao redor de onde o dólar vai. Porque agora tem muita gente comprando dólar no mundo. Tem uma fuga para o dólar, uma fuga para os títulos americanos, porque são os únicos títulos de dívida únicos. Eu não deveria falar únicos, mas o maior título de dívida nacional soberano que ainda está com um yield positivo, então tem muita gente fugindo para lá para conseguir algum dinheiro. Isso valoriza o dólar. E não só eu, mas um monte de gente acha que o dólar está bolhado. Então, na eventualidade disso capotar, você tem um cenário bizarro. Porque assim, bom, se o dólar capotou é porque a economia mundial capotou, então tá ruim para todo mundo. Mas, se o dólar capotar, o resto valoriza. O que acontece aí? Nesse cenário é difícil prever. Esse é o grande ponto de interrogação em cima desse vídeo, de o que vai acontecer com o Brasil nesse próximo ano ou dois. Porque pode ser que a gente saia da nossa e leve outra porrada na cara, ou pode ser que todo mundo capote e o Brasil vire uma boa opção, ou uma mistura dos dois. Isso ainda tá um cenário bem difícil de visualizar exatamente o que vai acontecer, mas a gente ainda tem uma dívida soberana bem positiva, paga bem com um risco cada vez menor, então pode ser que a gente atraia investidores. Pode ser que a gente atraia compradores do real, o que é bom para a gente, valoriza a nossa moeda, acaba sendo bom. E essa pressão de um dólar menor facilita importações, a gente importa alimentos, a gente importa trigo, e a gente importa especialmente remédios, então o custo de vida, especialmente das pessoas mais pobres, pode, eu não diria baixar porque a gente tem uma inflação muito forte, mas pode subir menos do que subiria. Ao invés de você ter uma inflação de 10%, você pode ter uma inflação de 3%, sabe? Eu não diria que... Não espere uma queda de preços. Talvez em coisas muito específicas você pode ter uma queda de preços, mas no geral eu esperaria uma alta menos intensa, o que na proporção é uma queda relativamente, enfim, coisas chatas desse tipo. Agora, o motivo disso tudo, o motivo dessa recuperação é óbvio, né? A Dilma foi chutada, quer dizer, está na iminência de ser chutada, ainda falta formalizar a coisa lá no Senado, mas você vê que é uma certeza já, porque nem é notícia mais. Nem é notícia mais o que está rolando no Senado, e o mercado inteiro já precificou a saída da Dilma, então... E o placar indica que são 60 senadores a favor da saída da Dilma, então acabou a história, basicamente. E agora? E agora? Esse é o problema. A gente voltou a ser a economia que a gente era em 2005, 2006, com uma dívida muito mais pesada. Então, isso ainda vai... É difícil eu falar disso, porque assim, os investidores e os empresários no Brasil ainda estão querendo olhar para esse novo cenário e ver, ok, o que dá para fazer aqui? Mas o fato é, eles saíram da caverna. Antes estava todo mundo em modo, tem um bombardeio, vão para os bunkers, se escondam. E, de maneira geral, empresas grandes nessas situações têm uma tendência de cortar gastos e fazer caixa. Faz caixa. Faz caixa, ganha dinheiro, põe no caixa, guarda e espera. Espera. Bom, agora saímos da crise. Bom, então agora a gente tem um caixa massa. Vamos ver quem quebrou. Será que dá para comprar? Bom, o que sobreviveu depois da crise? Quais mercados que estão indo bem? Quais estados? Quais faixas da população?
O que está dando certo aqui? Onde que a gente pode investir, esse tipo de coisa? Porque agora eles vão olhar e falar, bom, então os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul estão mal financeiramente, talvez não seja muito bom. Que estados cresceram? Ou que estados encolheram menos? Quais estão? Sabe, eles estão fazendo esse tipo de coisa. E agora a gente pode ter essa época de sondagem. Dos investidores, dos empresários saindo e pensando, tá bom, o que sobrou depois da chuva? Sabe, daquela ventania, daquela chuva, você sai e fala, o que sobrou aqui? Vamos catar os cacos e ver o que dá pra construir disso. Isso tudo pra dizer que desemprego pode ficar alto ainda por um tempo, porque ainda estão nessa época de sondagem, certo? Você ainda quer entender pra onde a política vai, o que os caras vão fazer, você tem 2018 lá na frente, é meio complicado. Empresas mundiais agora, a gente perdeu essa janela, as empresas mundiais, eu tô falando assim, desde Coca-Cola até as automobilísticas da vida, automobilística no Brasil eu não acho que, mas bom, essas empresas, 6 meses atrás, 1 ano atrás, quando o Macri foi eleito, ainda estavam otimistas, agora elas já estão mais opera. Então vamos segurar aí porque tem toda uma situação incerta no mundo. Então eu não contaria tanto mais com elas quanto eu contaria 6 meses atrás ou talvez 12 meses atrás, mas o mercado interno ainda existe. Então esses caras podem começar a fazer umas coisas, podem começar a olhar, e emprego é o que é chamado de lagging statistic. Você tem a economia, tem as coisas que te indicam antes que alguma coisa vai acontecer, e tem as coisas que vêm depois que algo aconteceu. Coisas que vêm antes de, por exemplo, uma crise ou um boom no mercado. Você olhar, as empresas estão lucrando mais ou não? As empresas estão conseguindo captar mais crédito ou não? Elas estão com mais estoques ou não? Eu fiz um vídeo sobre isso, sobre como isso pode ser um indicador de uma crise lá nos Estados Unidos, porque as empresas estão lucrando menos e tendo mais estoque, ou seja, você tem menos dinheiro no caixa, tá sobrando menos dinheiro, e tudo que você produz, mas boa parte que você produz tá ficando mais na prateleira. Então tem alguma coisa errada acontecendo, certo? Não sei. Crédito está ficando mais caro, não sei para onde isso vai, não parece muito bom. Então aqui no Brasil, a gente tem esses indicadores bons? Bom, quem sobreviveu, sobreviveu. Quais são os indicadores deles ainda? Não sabemos. Mas depois disso, a gente vai ter um boom, e quando você tem esse boom, todo mundo olha, os investidores, eu tô falando assim, as grandes empresas, mas o mercadinho também. Por exemplo, tem uma costureira aqui, 2 quadras da minha casa, que eu fui levar o meu terno pra ajustar, porque eu tô mais gordo agora, fazer o quê? E não tem crise, né? E tinha um negócio meio rasgado, enfim, levei ela na costureira e ela falou, tá demorando aqui e tal, eu levei na terça-feira. Nossa, só na outra terça-feira. Eu falei, pô, tá atolado assim? Ela falou, tá atolado aqui, mas a gente ainda não tá, sei lá, de contratar agora tá difícil. Então, esse é o exemplo pra você entender. Então, quer dizer, tem demanda? Tem. Agora, vamos contratar? Calma, não sei. Se o país tá crescendo, tem emprego de volta, tal, tá tudo dando certo, então agora vamos contratar, vamos arriscar, porque no Brasil contratar é risco. No Brasil, contratar é quase crime, é risco, então você fala, não, vamos esperar ficar tudo bem pra voltar a contratar. E essas contratações, como eu já falei em vídeos passados, eu não esperaria ver na indústria ou na construção civil largamente. Estou dizendo que essas indústrias, que esses ramos não vão contratar? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que vai ser no mesmo passo de 2011, 2012, 2013? Não. Eu imagino que vai ser na coisa menor. Inclusive, eu estava falando com essa costureira, ela falou, às vezes é a galera que não sabe procurar emprego. O cara vai distribuir o currículo nos grandes mercados, mas esquece de levar o currículo, sei lá, no negócio da costureira. Fala, vocês precisam de mais uma costureira aí? Alguém vai precisar. Alguém precisa consertar roupa nesse troço, não sei. Sabe? Então, é difícil ver quando esse desemprego vai voltar a baixar, vai voltar para um patamar melhor. E ainda tem, de novo, esse ponto de interrogação gigantesco que é a economia mundial, que não se sabe para onde ela vai. Então, passou o pior, mas a gente ainda está tentando entender o que sobrou e o que a gente vai fazer com isso. Não é tanta hora assim para você ficar super otimista, mas já dá para parar de chorar, eu acho. Talvez. Nossa, tá difícil fazer vídeo otimista, né? Puta merda. Bom, enfim, por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários. Tchau, tchau.